Olá, gente, tudo bom? Vamos começar nossa videoaula hoje de redação. Bem, eu queria focar com vocês nas nossas aulas de redação em interpretação textual, tá bom? Redação é uma matéria que remotamente é bem complicado da gente trabalhar, porque eu preciso do feedback de vocês. Eu preciso que vocês me deem um retorno do que vocês estão produzindo para eu continuar a orientação, tá bom? Eu queria começar a nossa aula de redação, de interpretação textual, tratando dessa imagem aí que eu coloquei no início do vídeo, tá? Eu deixei a imagem alguns segundos aí para vocês analisarem e vou começar aqui a nossa aula orientando vocês qual o melhor rumo da gente fazer uma interpretação textual, tá bom? Sendo que, gente, é claro que há uma diferença entre nós interpretarmos, né, linguagens verbais e linguagens não verbais. A gente precisa se atentar a cores, ao formato, ao posicionamento da imagem, quais foram os recursos que foram usados naquela imagem para passar uma mensagem, tá bom? Bem, toda interpretação textual, ela não é feita através de achismos. A gente pode até começar, né, com a nossa opinião, com o nosso achar, mas esse achar, ele tem que se encaminhar para dados, para um argumento, né, concreto. A gente já aprendeu que existem vários tipos de argumento, mas eu trouxe aqui 3 rumos para a gente dar para essa aula de interpretação textual. Eu trouxe essas informações para dar um norteamento a vocês, não quer dizer que vocês tenham que usar essas informações na hora de interpretar esse texto, tá bom? Bem, eu trouxe 3 dados aqui importantes, certo? Eu trouxe um dado aqui do IBGE. Se vocês não sabem, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um órgão que a gente tem no Brasil que levanta dados, né? Então, segundo esse órgão, entre os anos de 2012 e 2017, a cada 100 assassinatos, a gente está falando de homicídios, tá? A cada 100 assassinatos, no Brasil inteiro, 75 assassinatos eram de pessoas pretas e pardas. Gente, esse é um dado muito importante. E esse dado, ele pode começar norteando a interpretação desse texto que foi colocado aí no vídeo. Isso quer dizer que 75% das pessoas assassinadas no Brasil são pretos e pardos. Imagine, o que nos resta é 25% dessas pessoas. Outro dado que eu tenho de informação muito importante é sobre o Capitão América, esse personagem dos Vingadores, né, que vocês devem conhecer muito bem. A gente sabe que nessa imagem aí estão aparecendo 2 imagens, né, de torsos, né, que é essa parte do tronco vestido com uniformes, né? Um está com o uniforme do Capitão América e o outro, apesar das cores, né, ali ser da América, ele, em vez de um escudo, ele tem um alvo, tá bom? Então, vamos situar quem foi esse personagem, o Capitão América. Ele foi criado, gente, em 1941. Na verdade, ele foi criado antes, mas a primeira vez que ele aparece no quadrinho é em 1941. Esse período é o período da Segunda Guerra. Os criadores desse personagem, eles falam, foram 2 criadores, e eu não tenho o nome deles aqui de cabeça. Mas eles informam que eles criaram porque eles tinham um sonho, né, de servir ao seu país, aquele sonho patriótico e tal, e que, por questões físicas, de saúde, eles não poderiam servir o país. Então, eles criaram esse personagem com o cunho de estimular o patriotismo dos norte-americanos e também ajudar, né, no alistamento dessas pessoas para a Segunda Guerra. Se vocês estudaram história, essa parte da Segunda Guerra Mundial, né, nazismo, Alemanha, né, vocês sabem que foi um período muito sombrio, né, da história da humanidade. Os Estados Unidos, gente, durante muito tempo ele ficou à parte da guerra, mas no final da guerra, já, né, quando o exército alemão, né, ele perdeu, 1/3 dos soldados que estavam lutando na guerra eram americanos. Isso é um dado muito importante, né? Então, teve um certo período que os Estados Unidos ele entrou com tudo, já no finalzinho da guerra, entrou com tudo, oferecendo armas, soldados e munição para os britânicos e também para os países do norte da Europa.
tá bom? Esse é um dado importante, né? Porque, afinal de contas, esse Capitão América é feito uma referência muito importante nessa imagem. Ó, outro dado que eu trouxe é sobre esse termo América. Gente, esse personagem Capitão América, repare o nome, América. Quando as pessoas se referenciam à América, elas sempre se referenciam como se fosse um país e não como se fosse um continente. A gente sabe que a América é um continente inteiro, né? Com a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Quando a gente faz essa referência como se a América fosse um país e não um continente, a gente, na verdade, está dizendo, né, apagando todas as referências, né, múltiplas, étnicas, culturais de todo um continente. A gente sabe que a América, como um todo, agora eu estou falando como um todo, ela foi constituída por diversos povos que chegaram até aqui, fora os nativos que aqui já estavam, né? E um dos povos que foram muito importantes na construção desse continente foram os povos africanos, né? De diversos países ali do continente africano que chegaram aqui escravizados e ajudaram a construir essa América. Mas quando a gente se refere nessa América, essa América é uma América branca, né? De uma cultura britânica, inglesa, e não uma América múltipla, uma América com uma cultura variada, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente faz essa referência, é porque, na verdade, os Estados Unidos, ele sempre se colocou como o centro desse continente, né? Como, por ser uma potência econômica muito forte, ele sempre se colocou como o centro do continente. Mas isso é muito importante que a gente entenda que essa referência aqui, ela anula, certo? Ela invisibiliza que essa América é constituída de múltiplas culturas, múltiplos povos e etnias variadas, tá bom? Fora esses 3 dados, eu tenho um dado importante, né? É só uma sugestão. Essa imagem, ela, apesar de ser formada por 2 imagens de torsos masculinos, ela está sendo segurada por uma mulher negra. Isso daí é só uma dica também de que forma vocês podem dar um rumo norte para a análise de vocês. Eu queria que com essa atividade vocês elaborassem um texto, eu vou deixar livre o número de linhas, tá bom? Que vocês elaborassem um texto, né, interpretando essa imagem, sendo que vocês não precisam usar só os dados que eu forneci aqui, vocês podem buscar outros dados na internet, tá bom, gente? Então, até a próxima aula.